Olá, pessoal. Dando continuidade nas nossas aulas sobre vetores e ainda falando sobre produto vetorial, na aula de hoje eu vou fazer uma aula sobre a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Como utilizar o módulo do produto vetorial para calcular áreas, tá bom? Então, vou começar aqui explicando uma coisa que vem lá do ensino médio, que é como o ensino médio e fundamental, na verdade. Como calcular a área de um paralelogramo, tá? Então, você deve lembrar lá do seu ensino fundamental, médio, que para calcular a área de um paralelogramo, você basicamente pegava a medida da base, tá? E multiplicava pela altura. E essa fórmula era a fórmula para calcular a área de um paralelogramo. Medida da base vezes a altura, lembrando que a altura forma 90 graus aqui com a base. Tá? Então, a área de um paralelogramo é igual a base multiplicado pela altura. Por que essa fórmula é verdade, né? Bom, geometricamente é fácil visualizar isso. Imagina que eu pego esse triângulo aqui e tiro ele daqui e coloco aqui do lado. Ou seja, passo ele para cá. Ao fazer isso, essa medida daqui, da base desse triângulo, vai vir para cá. Certo? Então, se eu apagar esse triângulo, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma figura em que a base é a mesma base do paralelogramo. A altura que estava, a base do triângulo que eu tirei daqui, ela veio para cá, então a medida da base do paralelogramo é a mesma medida da base desse retângulo. Então, essa daqui é a base. Continua tendo o mesmo valor da base do paralelogramo. Então, agora eu tenho um retângulo em que aqui é a medida da base e aqui é a medida da altura. E a área desse retângulo é calculada fazendo base vezes a altura. Então, a área desse retângulo é equivalente à área do paralelogramo que nós tínhamos anteriormente. Tá? Então, a área do paralelogramo, a dedução da fórmula, vem da área do retângulo. Tá bom? Então, de forma geral, se eu tenho um paralelogramo, a área dele é base vezes a altura. Tá bom? E agora a gente vai aplicar esse conceito aos vetores. Então, vamos lá. Imagina que eu te dou aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, e formando um paralelogramo aqui, um ponto C, um ponto D. Né? Então, A, B, C e D formam um paralelogramo. Tá bom? Bom, o segmento AB aqui, né, vamos criar aqui um vetor AB. Um vetor que tem origem A e extremidade no ponto B. Então, esse vetor, essa setinha, vai ser o vetor que eu vou chamar de U. Então, o vetor U é o vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. E de A para C, eu vou criar o vetor AC. O vetor AC ele tem origem no ponto A e extremidade no ponto C. Esse vetor eu vou chamar de V. Então, o vetor V é o vetor AC, que tem origem no ponto A e extremidade no ponto C. Numa questão qualquer, eu posso te fornecer dois vetores e pedir para você calcular a área do paralelogramo que é formado por eles. Ou seja, eu te dou as coordenadas de dois vetores, U e V. Aí você tem lá o vetor U e você tem o vetor V, posicionados com a origem coincidindo. Tá? Então, o vetor U e V, eles vão formar um paralelogramo. De que forma? Eu vou pegar o vetor V, vou translatá-lo e colocar ele de forma que a origem do vetor V coincida com a extremidade do vetor U. Ou seja, vou colocar o vetor V aqui. E vou pegar o vetor U, vou transladar paralelamente, de forma que a origem do vetor U coincida com a extremidade do vetor V.
vou trazê-lo para cá. Você percebe que a figura que vai se formar vai ser um paralelogramo. Então, dadas as coordenadas do vetor U e V, existe um paralelogramo que é formado pelos vetores U e V. Tá bom? Isso se eles não forem colineares, né? Se eles não estiverem na mesma linha. Se eles não estiverem na mesma linha, então isso significa que eles têm um ângulo que é formado entre eles, e isso permite a construção de um paralelogramo. Tá bom? Então, aqui está o meu vetor U, que leva o ponto A ao ponto B, e o meu vetor V, que leva o ponto A ao ponto C. Tá bom? Conecta o ponto A ao ponto C. Bom, para calcular a área desse paralelogramo, determinado pelos vetores U e V, nós vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, a gente sabe que a fórmula da área de um paralelogramo qualquer, a área do paralelogramo, é dado pela base vezes a medida da altura. Isso a gente obteve aqui, essa formulinha lá do ensino fundamental, tá bom? Bom, agora preste atenção comigo no seguinte. Eu sei que a medida da base, né? A medida da base do paralelogramo é o módulo do vetor U. O módulo do vetor U é o tamanho desse vetor. Ou, de outra forma, é o comprimento do segmento AB, já que o vetor U é o vetor AB, que liga o ponto A ao ponto B, que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Então, o módulo do vetor U é o comprimento da base. Então, a base é o módulo do vetor U. E quem é a altura? A gente sabe que a altura vai ser o comprimento desse pequeno segmento que forma 90 graus aqui com a base. Bom, os vetores U e V, não sendo colineares, eles têm um ângulo, eles formam um ângulo entre eles. Né? E se eles formam um ângulo entre eles, observe só, se eu calcular o seno desse ângulo, observa que eu tenho um triângulo retângulo aqui, se eu calcular o seno desse ângulo, o seno é o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo mede módulo de V, é o módulo do vetor V, é o comprimento da hipotenusa. Então, o seno é cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor V. Bom, se eu isolar o H nessa expressãozinha aqui, como é que vai ficar? O módulo de V vai passar por outro lado, multiplicando. Então, vai ficar módulo de V vezes o seno do ângulo. Módulo de V vezes o seno do ângulo. Tá vendo? Então, eu consegui achar uma expressão para a altura. Né? Então, a base eu sei que é módulo de U, já coloquei aqui. E a altura eu sei que é dado por módulo de V vezes o seno do ângulo formado entre os vetores U e V. Então, no lugar da altura, eu vou escrever aqui módulo de V vezes o seno do ângulo formado pelos vetores U e V. Entretanto, na aula anterior, na videoaula anterior que eu gravei para vocês, a gente falou um pouquinho das propriedades do produto vetorial e eu mostrei para vocês que o módulo do produto vetorial, o V, é a mesma coisa que o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo formado entre U e V. Certo? E olha só que coincidência, né? Módulo de U, módulo de V vezes o seno do ângulo é exatamente a expressão que apareceu aqui para mim quando eu fiz base vezes a altura. Então, essa expressão, módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo, ela é exatamente igual a módulo do produto vetorial V. Então, módulo do produto vetorial V. Então, eu posso substituir essa expressão por essa, graças à propriedade que estudamos no vídeo anterior. Essa expressão é equivalente ao módulo de U vetorial V. Certo? Então, a gente chegou a uma fórmula em que a área do paralelogramo ela é dada pelo módulo do produto vetorial entre os dois vetores que determinam esse paralelogramo. Eu vou fazer exemplos usando essa fórmula.
Essa fórmula pode ser reescrita também de outro jeito, tá? Aqui no caso, eu tenho o problema em fornecer as coordenadas do vetor U e do vetor V. Então, eu calculo o módulo do produto vetorial, tá? Calculo o módulo do produto vetorial e aí eu vou estar obtendo a área do paralelogramo. Agora, se o problema não me forneceu os vetores U e V, mas me forneceu os pontos A, B, C e até o ponto D, né, eu consigo facilmente também calcular a área do paralelogramo. E como é que vai ser a área do paralelogramo se eu não tenho os vetores, só tenho os pontos? Bom, a área do paralelogramo, nesse caso, vai ser igual ao módulo. Quem que é o vetor U? O vetor U é o vetor AB, que liga o ponto A ao ponto B. Então, no lugar do vetor U, eu vou colocar o vetor AB, e o vetor AB eu consigo determinar se o problema me forneceu as coordenadas do ponto A e B. Então, o vetor U eu substituí por AB, produto vetorial, o vetor V. O vetor V é o vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto C. Então, é o vetor AC. V é igual, o vetor V é igual ao vetor AC. Então, no lugar do V, eu vou colocar o vetor AC. Então, essas duas fórmulas são muito encontradas nos livros e essas fórmulas nos fornecem a área do paralelogramo. Tá bom? Tem como também calcular a área do triângulo formado por dois vetores. Observe que dois vetores U e V não só formam um paralelogramo, mas se eu pegar esse paralelogramo, né, e dividir ele exatamente ao meio aqui, fazendo essa diagonal, eu vou obter o que aqui? Um triângulo. Então, os vetores U e V determinam um triângulo. E esse triângulo tem a metade da área do paralelogramo. Então, eu também posso concluir que a área do triângulo formado pelos vetores U e V é a metade, 1 sobre 2 é a metade do módulo do produto vetorial, é a metade da área do paralelogramo. Tá? Então, essa fórmula é para a área do triângulo, envolvendo também o módulo do produto vetorial. Lembrando que a gente está estudando a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. E se forem fornecidos os vértices do triângulo, ou seja, os pontos A, B e C, né, eu consigo calcular também a área, porque eu consigo, se eu tenho os pontos A, B e C, determinar quem é o vetor AB, quem é o vetor AC, e aí calcular o módulo do produto vetorial AB vetorial AC, né? AB vetorial AC, e esse resultado eu vou dividir por 2, porque esse produto vetorial corresponde à área do paralelogramo, mas o triângulo é a metade dessa área. Então, a área do triângulo, sendo fornecidos 2 pontos, ela vai ser a metade do módulo do produto vetorial AB AC. Tá? Então, essa fórmula é quando são fornecidos os 2 pontos. E essa fórmula é quando são fornecidos os vértices do triângulo dessa fórmula. E quando são fornecidos os vetores do IV, eu posso usar essa. São fórmulas equivalentes, né? Essa fórmula é equivalente à outra, e essa fórmula para o triângulo é equivalente àquela. Tá bom? Então, agora, tendo entendido como eu calculo a área de paralelogramos e triângulos determinados por vetores ou pontos, então vamos fazer alguns exemplos para a gente fazer essas continhas, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente poder calcular. Exemplo, né? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar, letra A, considere o vetor U de coordenadas 1, 1, 3 e o vetor V de coordenadas -2, 3, 2. Tá? Bom, calcule a área do paralelogramo formado, determinado por esses dois vetores. Então, eu tenho dois vetores que não são colineares, esses vetores eu posso desenhá-los lá no R3, né?
E esses dois vetores, U e V, vão formar, né, um paralelogramo e eu quero saber a área desse paralelogramo, tá bom? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Para calcular essa área, primeira coisa, a área do paralelogramo que eu estou pedindo na questão, eu preciso calcular o produto vetorial, U vetorial V. Então, vou calcular o produto vetorial primeiramente. Então, vou colocar os vetores canônicos, I, J e K. Vou colocar as coordenadas do vetor U, 1, 1, 3, e depois do vetor V, menos 2, 3, 2. E aí, vou calcular esse produto vetorial. Vou repetir aqui, então, I, J, vetores canônicos, das duas primeiras colunas, né? 1, 1, menos 2, 3. E aí, vamos fazer as continhas aqui agora. Quem que vai ser o resultado aqui? O resultado do produto vetorial é um vetor. Então, a gente tem que obter um vetor aqui. Vamos lá. Isso daqui vai dar 2i menos 9i. 2i menos 9i dá menos 7i, correto? Depois, menos 6j menos 2j. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Então, menos 8j. E agora com K, 3K mais 2K. 3K mais 2K dá mais 5K. Bom? Então, eu obtive como resultado o vetor de coordenadas menos 7, menos 8 e 5. Bom? Então, seguindo adiante aqui, o que eu vou fazer agora vai ser calcular o módulo desse produto vetorial para obter a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V, tá bom? Então, a área do paralelogramo vai ser o módulo desse produto vetorial, ou seja, vai ser o módulo desse vetor aqui. E aí, como é que eu calculo o módulo de um vetor? O módulo de um vetor é a raiz quadrada de abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado mais a cota ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar, né? Menos 7 ao quadrado dá 49. Então, 49. O menos 8 ao quadrado dá 64, mais 64. 5 ao quadrado, 25, mais 25. E eu vou efetuar a adição desses elementos que estão dentro da raiz. Então, vai ficar a raiz de 49, 64 e 25. Tem que efetuar a adição. 5 mais 4, 9. 9 mais 9 dá 18. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 1, 13. Então, dá 138. Raiz de 138. Bom, se você calcular essa raiz aí na sua calculadora, isso vai dar aproximadamente 11,75. Então, a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V é de aproximadamente 11,75 unidades de área. Tá bom? E se eu pedisse para você calcular a área do triângulo determinado pelos vetores U e V. Então, para calcular a área do triângulo, é só você lembrar que você precisa pegar a área do paralelogramo e dividir por 2. Então, eu vou pegar o valor da área do paralelogramo, raiz de 138, e dividir por 2. Então, a área do paralelogramo é o módulo do vetor obtido calculando o produto U vetorial V, multiplicado por 1 meio, ou seja, dividido por 2. A gente viu que esse módulo do produto vetorial deu raiz de 138, então vai ficar 1 meio vezes a raiz de 138. Tá? 1 vezes raiz de 138 dá raiz de 138. E o 2 embaixo que eu vou repetir. Raiz de 138 dividido por 2 vai dar aí aproximadamente 5,87 unidades de área. Então, a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Se eu dividir esse valor por 2, eu obtenho esse valor aqui aproximadamente. Tá bom?
Então, é assim que calcula a área do paralelogramo e é assim que calcula a área do triângulo determinado por dois vetores. Bom, ao invés de eu dar os vetores, eu também posso dar os pontos, os vértices, tanto do paralelogramo quanto do triângulo. Então, vamos ver um exemplo assim agora. Então, exemplo B. Então, exemplo B. Imagina que eu dou os pontos A igual a 1, 2, menos 1. O ponto B, que é igual a menos 1, 0, menos 1. O ponto C de coordenadas 2, 1, 2. E o ponto D de coordenadas 0, menos 1 e 2. Tá? Bom, para a gente entender o que a gente está calculando, dessa vez eu vou fazer um desenho. Tá? Eu vou desenhar isso aqui em R3 para a gente visualizar melhor. X, Y, Z. Vou desenhar os pontos. Vou colocar aqui os pontos A, B, C e D dados. Eu quero que você, primeiro, verifique se esses pontos formam um paralelogramo e calcule a área do paralelogramo. Tá bom? Se esses pontos forem vértices de um paralelogramo, calcule a área do paralelogramo. Esse é um problema muito típico, tá bom? Nas questões de livros. Então, a primeira coisa, só para a gente entender geometricamente, vou desenhar aqui onde está o ponto A. O x vale 1. Deixa eu pegar uma outra caneta. O x vale 1. Né? O y vale 2. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2 no eixo y. E o z vale menos 1. Então, tem que descer até a altura menos 1 no eixo z. Né? Vou descer todos os vértices até a altura do menos 1. E aí, meu ponto A vai ser esse pontinho aqui. Pronto, fiz o ponto A, agora o ponto B. O ponto B, o x vale menos 1, então está aqui o x valendo menos 1, o y vale 0, ele não vai se afastar para lá. Então, esse ponto é um ponto que está no plano XZ, ele não tem valor de y. Então, o x vale menos 1 e o z vale menos 1. Então, eu tinha marcado menos 1 aqui, esse ponto vai estar assim, né? Esse aqui vai ser o ponto B. Tá? O ponto C, x vale 2, y vale 1 e z vale 2. X vale 2, y vale 1, então vem até aqui, né? E o z vale 2, então tem que subir todo mundo até a altura do 2 aqui. Então, esse é o ponto C. E o ponto D, o x vale 0, o y vale menos 1 e o z vale 2. Tá? Então, isso daqui vai formar um paralelogramo AB, C, esse é o ponto D, né, que eu encontrei. O desenho é difícil ficar legal, mas vamos lá. Então, forma um paralelogramo aqui. Deixa eu tentar botar esse ponto C um pouco mais para cá, para ficar melhor visualmente. Então, formei o meu paralelogramo aqui, A, B, C e D, tá bom? Então, primeira coisa, para eu verificar se se trata realmente de um paralelogramo, eu preciso verificar o seguinte: num paralelogramo,
a gente tem o seguinte. Está aqui o meu ponto A, B, C e D. Para que seja um paralelogramo, a definição de paralelogramo diz que os lados opostos devem ser paralelos. Ou seja, eu vou verificar se o vetor AB é paralelo ao vetor CD e vou verificar se o vetor AC é paralelo ao vetor BD, para que os lados opostos sejam paralelos. Ou seja, o vetor AB tem que ser paralelo ao vetor CD e o vetor AC tem que ser paralelo ao vetor BD. Se eu conseguir verificar isso, então eu já sei que se trata realmente de um paralelogramo. Bom, desenhando aqui no quadro, sem régua, na R3 é um pouco mais complicado. Peço que vocês reproduzam esse desenho, fazendo no papel, com a régua direitinho, fica bem melhor para visualizar, mas aqui já dá para ter uma noção de onde está, de onde encontra-se, né, o nosso suposto paralelogramo. Vamos verificar agora se ele é realmente um paralelogramo. Então, eu vou verificar se o vetor AC é paralelo ao vetor BD e vou verificar se o vetor AB é paralelo ao vetor CD, ou seja, se os lados opostos são paralelos. Então, primeira coisa, eu vou obter o vetor AB e vou obter o vetor CD para ver se eles são paralelos. Se o AB, esse vetor aqui, é paralelo ao vetor CD. Tá? Então, vamos verificar aqui. Quem que é o vetor AB? É o vetor obtido fazendo B menos A. Então, eu pego as coordenadas do B e subtraio das coordenadas do A. A gente já fez isso muitas vezes, então vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Como encontrar o vetor AB? Pego as coordenadas do B e subtraio das respectivas coordenadas do A. Então, menos 1 dá menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 1 menos menos 1, menos 1 mais 1 dá 0. Tá? E do vetor CD, eu vou fazer D menos C. E D menos C é pegar as coordenadas do vetor D e subtraídas do vetor C. D menos C, então vai ficar 0 menos 2 dá menos 2. Menos 1 dá menos 2. E 2 menos 2 dá 0. Percebam que esses vetores são paralelos. Um é múltiplo do outro. É verdade. O vetor AB é igual a uma vez o vetor CD. Então, eles são múltiplos e o fator múltiplo aqui é o número 1. Tá? Perceba que se eu pegar as coordenadas do vetor AB e multiplicar por 1, eu vou ter o vetor CD. Então, o vetor AB e CD são paralelos. Consegui confirmar. Uma outra maneira de fazer isso era efetuando a divisão. Lembra disso? A abscissa do vetor AB é dividido pela abscissa do CD. A abscissa a coordenada do vetor AB dividido por ordenada do vetor CD. E aí a gente obtinha através dessa relação. Mas aqui já é fácil visualizar, os dois vetores são iguais, e se eles são iguais, eles são colineares ou paralelos. Tá bom? Bom, a mesma coisa que eu fiz para o AB e CD, eu vou fazer agora para o vetor BD e AC. Então, quem que é o vetor BD e quem que é o vetor AC? BD é o vetor obtido fazendo D menos B. E D menos B vai ficar 0 menos menos 1, 0 mais 1 dá 1. Menos 1 menos 0 dá menos 1. E 2 menos menos 1, 2 mais 1 dá 3. E AC é o vetor fazendo C menos A. Então, coordenadas do vetor C menos as coordenadas do vetor A. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. E 2 menos menos 1, 2 mais 1 dá 3. Percebam também que eles são iguais, portanto, são vetores colineares ou paralelos. Tá bom? Então, eu já consegui mostrar aqui que AB é paralelo a CD e consegui mostrar, paralelo ou colinear, né, que o vetor BD é paralelo ou colinear ao vetor AC. O que me deixa tranquilo, pois se trata, então, de realmente um paralelogramo, tá bom? Então, tendo visualizado isso, né,
Agora basta fazer os cálculos para obter sua área. E para obter sua área, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar aqui a partir do ponto A, vou calcular. A partir do ponto A, vou pegar o vetor AB, vou fazer o produto vetorial pelo vetor AC, né? Então, AB vezes AC são dois vetores que têm a origem coincidindo, e vou calcular o produto vetorial e depois calcular o módulo para obter a área desse paralelogramo. Então, vamos lá. Bom, agora aqui para ganhar espaço. O vetor AB, a gente já calculou. AB, a gente já calculou. E ele é o vetor que tem coordenadas -2, -2, 0. Tá? E o vetor AC, a gente já calculou, é o vetor que tem coordenadas 1, -1, 3. 1, -1, 3. Então, agora basta calcular o produto vetorial AB e AC, que tem a origem coincidindo no ponto A, para poder depois calcular o módulo e assim obter a área. Então, vou calcular o produto vetorial AB, AC, né? Então, coloca lá I, J, K, os vetores canônicos. Sempre coloco a setinha aqui para que vocês não esqueçam que se trata de um vetor. Coordenadas do vetor AB, -2, -2, 0. Coordenadas do vetor AC, 1, -1, 3. Aí repito as duas primeiras colunas, I e J, -2, -2, 1, -1. E vamos ver quanto é que vai dar, então, o resultado desse produto vetorial. Então, aqui a gente vai obter -6i mais 0i. Então, vai ficar -6i. Tá? Para o J, 0j menos 6j. Então, 0j mais 6j. E para o K, -2 vezes -1 dá 2 positivo, 2k, 2k mais 2k, certo? 2k positivo, menos 2k, então 2k mais 2k dá 4k. Ou seja, cheguei ao vetor de coordenadas -6, 6, 4. Bom? Então, -6, 6, 4. Agora, basta calcular o módulo do produto vetorial para obter a área do paralelogramo. E aí, o módulo do produto vetorial vai ser o módulo, né, do produto vetorial AB-AC. Ou seja, o módulo desse vetor. Então, o módulo desse vetor é obtendo, calculando a raiz quadrada de -6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 36 mais 36 mais 16. Tá? Bom, tá faltando espaço aqui, né? Então, para a gente dar continuidade. Então, a área desse paralelogramo vai ficar a raiz de 36 mais 36 mais 16. 6 mais 6 dá 12, 12 mais 6 dá 18, 3 mais 3 dá 6, 7, 8, então dá raiz de 88. Correto? E aí eu coloquei a medida aproximada. Tá? 36, 4 ao quadrado, 16. Isso mesmo, raiz de 88. E aí a gente pode fazer uma aproximação utilizando aqui a nossa calculadora. Raiz quadrada de 88 dá 9,38, aproximadamente 9,4 unidades de área. Então, essa é a área do paralelogramo. Bom, se ao invés da área do paralelogramo eu tivesse pedido a área do triângulo, você, se fosse o caso de um triângulo, eu poderia fornecer um exemplo parecido, tá? Só que
eu não precisaria ter fornecido os pontos A, B, C e D se fosse um triângulo. Um triângulo ele é determinado por 3 vértices, 3 pontinhos, né? Então, se eu tivesse fornecido apenas o ponto A, o ponto B, perceba que eu estou copiando aqui de cima, e o ponto C, de coordenadas 2, 1 e 2, e pedido para você calcular a área do triângulo, você ia proceder da mesma maneira. Você consegue fazer o desenho lá no R3 dos pontos A, B e C, conectá-los formando um triângulo, e para calcular a área desse triângulo, basta você, primeiro, calcular quem são os vetores AB e AC. Perceba que o vetor AB e AC, por que é importante isso daqui? Porque os vetores têm a mesma origem no ponto A. Então, é basicamente o seguinte: um triângulo ele vai ser determinado por 3 pontos, A, B e C. E eu estou pegando vetores que têm a mesma origem, ou seja, que a origem é no ponto A. Então, vou fazer um produto vetorial do vetor AC pelo vetor AB, ou do vetor AB pelo vetor AC. Então, faz se é AC vetorial AB ou AB vetorial AC, porque no final eu vou calcular um módulo. Tá? Então, o resultado é o mesmo. Mas, então, eu já tinha, como eu copiei os pontos aqui anteriormente obtidos, o vetor AB, a gente já obteve. O vetor AB é o vetor de coordenadas -2 e 0. Tá? E o vetor AC, que é obtido fazendo as coordenadas do vetor C menos A, a gente também já obteve, que é 1, -1 e 3. Legal? Então, para calcular a área dos triângulos, do triângulo determinado pelos pontos A, B e C, primeiro eu obtenho o vetor AB, depois o vetor AC, e aí eu calculo o produto vetorial AB vetorial AC. E esse produto vetorial a gente já tinha calculado também, que deu menos AB vetorial AC, a gente já tinha calculado, deu menos 6, 6, 4. Perceba que eu estou fazendo um exemplo equivalente, né? Aqui foi para a área do paralelogramo, determinado então por 4 pontos, e aqui para a área do triângulo, por isso determinado por apenas 3 pontos. Mas eu utilizei os mesmos valores para que a gente não estenda muito a aula, e a gente já tem as contas equivalentes realizadas lá, então eu estou aproveitando os resultados. Tá? Então, como é que vai ser a área do triângulo aqui no caso? A área do triângulo ABC. A área desse triângulo ABC vai ser a metade, 1/2, vezes o módulo desse produto vetorial AB vetorial AC. A gente viu que o módulo desse produto vetorial deu raiz de 88. Então, a gente pode simplesmente pegar 1/2 e multiplicar por raiz de 88. 1/2 vezes raiz de 88 é a mesma coisa que raiz de 88 dividido por 2. Ou seja, raiz de 88 dá 9,4, né? Aproximadamente, né? 9,38 dividido por 2, e aí a gente tem 4,69 mais ou menos. Então, aproximadamente 4,69, 4,7 unidades de área aproximadamente. Então, essa é a área do triângulo determinado pelos pontos A, B e C assim dados. Então, recapitulando, para calcular a área do triângulo dado pelos pontos A, B e C, determino o vetor AB, depois determino o vetor AC, calculo o produto vetorial entre eles, obtenho esse vetor, calcule o módulo desse vetor e divida por 2. Você vai ter a área desse triângulo aqui. Então, esse triângulo tem a área 4,7 unidades de área. Tá bom? Então, essa aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, porque essa parte geométrica é muito importante e ajuda a resolver muitos exercícios. Tá bom? Então, bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.